Olá, democratas! Bom dia! Mais um dia abençoado aqui na cidade de Campina Grande, Paraíba. Estou fazendo uma releitura aqui desse livro maravilhoso, olha, Apologia de Sócrates e o Banquete. Obra de Platão maravilhosa, que fala sobre as leis, que devemos observar as leis, obedecê-las, e fala sobre o amor. Discursos maravilhosos sobre essa pergunta tão emblemática, o que é o amor. Pessoal, eu vou responder uma pergunta que me fizeram, e uma pergunta que para mim é muito simples, né? Eu sei que há algumas pessoas que vão achar complicado, mas para mim é muito simples. A pergunta é: pode um cristão ser de esquerda? Eu vou dar um dado que aprendi na universidade e que eu sei que muitas universidades não ensinam, porque os professores têm suas ideologias, mas graças a Deus eu fui ensinado assim na universidade, né? E eu achei maravilhoso. Bom, existe na história da filosofia um filósofo chamado Hegel, um filósofo muito importante. Ele é alemão, né? Mas quando ele era nascido, o nome ainda não era Alemanha, mas era a Prússia, ok? E ele era a favor do Estado prussiano, onde havia um rei, ok? Ele sendo cristão, ele achava que aquele rei foi colocado por Deus. Isso é uma doutrina muito disseminada na Europa ali, na Europa monárquica, onde todo monarca foi colocado por Deus. Os cristãos sabem disso porque a Escritura diz, né, que toda autoridade, toda pessoa que exerce autoridade foi colocada por Deus, e nós nem discutimos isso, né? E nessa época também não era muito discutido, mas os monarcas, como sempre, eram muitos ditadores, né, e exageravam na sua forma de conduzir o seu país, né, e eram injustos. Isso gerou muita polêmica, né? Mas Hegel apoiava o seu argumento para manter a monarquia em pelo menos três argumentos. Um era a religião, a filosofia e o terceiro era o direito. Não necessariamente mais nessa ordem, mas era direito, filosofia e religião. Quem não gostava dessa doutrina, ou quem era contra essa doutrina, principalmente Karl Marx, ele olhou para o tripé hegeliano, que ele era um hegeliano, mas um hegeliano de esquerda. E o que é o hegeliano de esquerda? É aquelas pessoas que pegam esse tripé e invertem. Marx fez muito bem isso. Ele olhou para a religião, e na religião nós sabemos, nós cremos que Deus criou o homem. Ele olha para esse pilar e diz: não, não foi Deus que criou o homem. Deus é uma criação, mas uma criação do homem. É o homem que criou Deus. Não é a religião que cria o homem, é o contrário. É o homem que cria a religião. Isso teve um impacto fulminante nas doutrinas de Hegel e principalmente ali na Europa, porque eu agora poderia tirar um rei, porque o rei não foi posto por Deus, foi posto por outro homem. Então era justo que eu fizesse uma revolução, né, e tirasse o rei, porque o rei nunca foi colocado por Deus. Ok, mas uma outra coisa que me preocupa é que na evolução da esquerda, o último estágio da evolução da esquerda seria o comunismo. E no comunismo, aí vem um outro agravante, porque se o cristianismo é derrotado, entre aspas, por essa doutrina, quando eu inverto, eu acho que Deus é apenas uma criatura e não criador, né? E Deus realmente morreu com esse pensamento. Então, no comunismo, uma das coisas que não existe mais são as classes. Uma das características do comunismo é a não existência de classes. Mas no comunismo, quando não existe mais classes, não existe mais problemas. E quando não existe mais problemas, a filosofia é simplesmente desnecessária. Então, se você é cristão e de esquerda, se você ama a filosofia, pense nisso. Porque a primeira coisa que a gente vê é que o cristianismo é um obstáculo para as pessoas que pensam dessa forma. E até a filosofia será um obstáculo, porque no final de tudo, se o comunismo for implantado, os problemas não existirão mais e a filosofia também não vai existir, porque ela é desnecessária. Veja só, você que é amante de Cristo, você que é amante da filosofia, você quer ficar sem Cristo, sem filosofia, apoie a esquerda. O ideal da esquerda, um dia, é não ter mais igrejas, não ter mais Deus, não ter mais Cristo e não ter mais a filosofia. Veja só que mundo vazio, né? Então pense nisso, estude isso e veja um pouco sobre os ideais das pessoas que são de esquerda, que são ditas hegelianos de esquerda, ok? Viva a democracia!